Então a gente viu que a aparência pessoal, lembrando, para ficar gravado, né? Ela vai além das vestes, vai também no comportamento, naquilo que você mostra para as pessoas, né? A gente tem que cuidar da aparência, mas não pode ter exageros, porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, né? Então a gente tem que cuidar, mas não pode exagerar. Tem que cuidar com a vaidade, com as modas, né? Essa questão de, tá na moda usar um vestidinho assim, com a manguinha, né? Sem manga, ou tá na moda usar aquilo, coisas que não condizem com a nossa crença. E o que mais que a gente aqui? Quando a gente fala sobre vestimenta, parece que tem um certo machismo que os homens só falam das mulheres. Mas sabe por quê? É porque a realidade que o mundo oferece muitas opções para as mulheres. Para os homens, são poucas opções. As roupas são simples, mas para as mulheres, são muitas opções de roupas, de modas, e aí a tentação é mais para as mulheres. Por isso que parece que a gente só fala para as mulheres como se estivesse colocando as mulheres numa situação de rebeldia mais que os homens. Não. É que as opções de vestimentas, de trajes, de uso, de modas, são mais para as mulheres do que para os homens. Né? Então, por isso que quem corre mais risco, por isso que a Bíblia fala sempre em relação às mulheres. Não é questão de machismo, não é questão de ser mais alvo, elas são alvos mais vulneráveis do inimigo através das vestimentas e dos usos e costumes, por isso se dirige mais a mulheres. Então quer dizer que os homens também correm o risco de praticar mais várias algumas coisas que não se devem usar também. Só que para a mulher jamais devido a muita opção que tem de uso e modas que o mundo oferece. Ok. Tempo encerrado, não dá mais para enviar essas perguntas. A produção vai estar pegando as perguntas agora e, como o nosso tempo é corrido, a gente vai ler algumas para a gente, espero que seja dúvida de todos. Então vamos aqui sortear. Acho que dá para a gente responder todas. Tem 4 perguntinhas aqui. Vamos à primeira então. Aqui está perguntando, eu não entendi muito bem, eu acho que é uma menina, eu espero que seja. Está perguntando, eu acho que se pode rapar a perna, se tolera rapar a perna. Depilar, as mulheres sempre têm o hábito de depilar. E aí, isso é verdade? É pecado? O que pode ou não pode? Isso é uma questão de higiene, né? Inclusive, você tem falado sobre isso, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. Isso, para as mulheres, é uma questão, como eu falei, de higiene. Então, isso não tem nada a ver com o que é um princípio bíblico quando se faz isso. Porque, primeiro, a Bíblia não tem nada condenado sobre isso. Inclusive, os sacerdotes, na hora que eles estavam se preparando para entrar no templo, ele tinha que ser ungido com óleo e ele tinha que passar a lavagem para o corpo dele. Ele tinha que ser todo derramado para poder ele entrar dentro do templo santuário, no lugar santíssimo. Então, estou dizendo aqui que isso significa que dê margem para isso, mas a questão de depilação para as mulheres é uma questão de higiene, mais do que qualquer outra coisa, coisa parecida. Para homens também ser higiene? Para homens aí já seria um pouco mais estranho. Né? Apesar de que os homens é uma coisa mais. Isso é uma coisa mais própria para as mulheres. A questão também, assim, às vezes fala assim, principalmente não é para as mulheres. Mas as mulheres também gostam dos homens também que depilam assim as axilas, também a gente gosta, no caso, né? Que tira barba, né? As mulheres geralmente não gostam dos homens barbudos, né? Então também a questão de higiene também, não é verdade? Então, tem tudo, né? Você deve ser um equilíbrio, como já disse. Então, o homem também, às vezes, não as pernas, os braços e tal, né? Isso daí fica meio esquisito. Mas as partes também, posição de axila e tal, também é bom. Então, está respondida a pergunta, não se identificou aqui, mas não é quebra de princípio.
se for por questão de higiene. Eu acredito que não existe questão de vaidade no caso das mulheres em relação a isso, né? Somente aos homens. Temos mais uma pergunta aqui. Pode? Uma pergunta? Sim, eu tenho essa dúvida. Uma pergunta que eu fiz uma vez com o pastor sobre esse assunto. Ele disse assim, porque eu falei, só homem não precisa fazer higiene. Ele disse, olha, se você quiser rapar, você pode rapar a perna. Pode rapar. Mas então, por causa assim, a mulher faz isso por causa de higiene. O homem não precisa fazer higiene? Essa é a minha dúvida. É interessante isso aí, precisa também. Só que esses dias estava passando, eu não assisti, mas ele estava comentando sobre como as mães, porque está conversando hoje, muitos filhos, homens, estão mudando no seu procedimento para ser mais afeminados. Porque os pais e as mães criam os filhos numa maneira muito mimada. E aí Deus comentou assim, homem é mais rústico, homem é mais rude, o homem é mais grosseiro. Isso é próprio dos homens. Por isso os homens, quando se depilam, eles ficam um pouco mais diferentes. Mas que é uma característica dos homens ser mais rústico, é. E a mulher é uma questão mais de, não só de higiene, como também de delicadeza, que é mais própria da mulher do que dos homens. Eu vi sem tabus que eu estava assistindo esse vídeo, Só que é aquela questão, né? Muitas vezes a gente pensa por ser um homem tem que ser mais machista, mais isso, mais aquilo. Aí nós achamos que também precisa limpar as unhas, nem nada, né? Porque nós tivemos uma época que o homem não precisava limpar as unhas do pé, precisava limpar as unhas da mão, porque isso aí é coisa de mulher. Então, é questão de higiene também, de asseio, né? E assim, fica mais bonito, né? Aí entrou o quê? Não estamos falando que algumas não devem ser feitas, mas também esquecer do básico, né? Então tem que ter o equilíbrio de novo aqui para que seja haja algo de uma maneira que não seja nem a lei de um lado nem do outro, mas seja uma coisa equilibrada. Ok, então fica a critério do homem, se é higiene para ele ou não, né? Se os homens quiserem fazer isso, né? Não tem nenhuma proibição. Fica a critério das esposas também, né? Essa aqui é a pergunta de um homem que está perguntando assim: por que é necessário usar camisa social dentro da calça e gravata? Por que a gente não pode usar a camisa por fora? Muito bem, essa é muito boa. A igreja usa isso como uma questão de, quando você quer ver alguém, a melhor maneira de vestir social, o traje social é esse, né? Agora, qual é o detalhe? É que se você for no Congresso Nacional, se você for, os advogados quando vão comparecer diante do juiz, eles só comparecem com terno e gravata. No plenário, lá, nem o deputado chega para se apresentar lá no plenário se não tiver terno e gravata. Agora, se para ir diante de homens, fatos, pecadores, pessoas que vivem sem princípios, é necessário estar impecável com uma roupa decente? Por que não diante de Deus e ao reino de Deus? Por isso, a igreja usa a melhor roupa possível quando estamos aqui na frente, porque estamos representando, estamos prestando culto diante de Deus. Não exigência de vaidade nem de moda. É o melhor. E se os homens do mundo exigem que para estar dentro dele tem que estar em gravata, imagine dentro de Deus. Parece assim um jeito meio desleixado, né, de se apresentar na igreja, se colocar a camisa lá de fora da calça, por exemplo, a pele, né, também a camisa. Então, porque se você vai ser um júri, tanto as mulheres como os homens têm que se portar de uma roupa decente, não pode ir com qualquer roupa, né, você não jurava apenas. E agora para você se portar na frente da igreja, diante do Rei do Universo, né, do Senhor dos Senhores, desse Supremo Juiz. Aí nós vamos vir relaxadamente, de qualquer jeito. Tá bom, é na igreja. E aí muitas vezes ficam revoltados porque às vezes os anciãos têm que colocar algumas regras, cobrar algumas regras e ficam revoltados. E por que estão cobrando isso de mim? Eu posso ir na igreja quando eu quiser. Bom, você pode vir do jeito que você quiser, mas será que Deus
vê você do mesmo jeito que veria se você fosse um pouquinho mais assim, cuidadoso nessa parte? Talvez. Mas por que você está aí desse jeito? Eu não estou apresentando o programa, estou sendo entrevistado. Né? Senão, estaria experiência aqui também. Então, sabe, tem uma história da questão da roupa jeans. Por que não pode vir cá a roupa jeans? O que eu estou falando? Que a roupa jeans, primeiro, é um tecido grosseiro. Né? Segundo, um comentário que eu não tenho aqui a fonte, mas o pastor comentando, se alguém depois quiser procurar, vamos pesquisar. Que disse que quem inventou a roupa jeans, esse tecido de roupa que é o mais popular hoje, foi alguém que inventou uma maneira representando assim de uma rebeldia, representando uma coisa que fosse meio contrária aos usos e costumes. Então, por isso que a gente não usa, não aconselha. Às vezes não joga aqui que é muito mais descontraído, as pessoas são um pouco mais descontraídas, mas apesar de não ter muita diferença dos outros cultos. Mas a questão de roupas recentes e da melhor maneira possível, como a gente falou, é para que esteja da melhor maneira possível diante de Deus. Não é que a gente exige, não é uma questão de moda, não. É uma questão de respeito diante de Deus. Então tá aí para a gente sempre apresentar o nosso melhor a Deus e a respeitar Ele no nosso momento de adoração e louvor, né? Tem uma pergunta aqui, eu imagino que seja de uma mulher, mas não se identificar, mas assim, é correto um pai de família permanecer sem camiseta diante dos filhos, além do risco de chegar uma vizinha que é mãe de família e se deparar ele sem camisa na situação dele? É correto ou não é? A gente não está aqui para. Quem somos nós aqui para dando regras para as pessoas, né? Aliás, essas perguntas estão sendo para pessoas leigas, né? Foi de surpresa. Agora, isso aí é uma questão de bom senso da pessoa. Em casa, um pai, uma família, se ele estiver sem camisa, eu não vejo nenhum problema nenhum. Eu vejo assim. Agora, se tem uma pessoa na sua casa visitando, aí não deve ter, como acho que deve ter uma questão de respeito com a geração, vestir uma roupa. Falando sobre isso, eu uso bermuda em casa, do lado da minha casa, mas deixei de sair na rua de bermuda. Por quê? Porque um dia eu sempre passava na rua de bermuda para lá e para cá, e um vizinho um dia falou assim: ei, por que você é crente? Você começou. Por que você sabe com essa roupa aí? Não é roupa de crente, de cristão. Eu não parei de usar bermuda por causa dele. Mas eu vi que eu estava dando mal testemunho para ele se sentia incomodado e podia talvez até estar falando com ele, porque eu estava de bermuda. Então hoje eu uso bermuda em casa. Se eu quiser sair para a rua, eu não vou de bermuda, não vou com uma camiseta dessas regatas. Primeiro, não é muito cuidado para quem é um jovem de mais idade. Os jovens mais novos tudo bem. Então, se chega alguém em casa e a gente continuar do mesmo jeito, eu acho que é uma questão de respeito. Porque tem gente que fala assim: eu estou na minha casa, eu fico bem que quiser. Tudo bem. Mas, por uma questão de consideração com as pessoas, eu não tenho que ter uma roupa. Não tem interessante. Vou concordar e não concordar com a Donizete, tá? Porque imagina se chega alguém na sua casa e sua esposa está sem blusa. Chocou? A mesma coisa. Chega alguém na sua casa, seu marido está sem camisa. Aquilo que, por exemplo, é atraente para os homens, também é atraente para as mulheres. Cuidado, homens. Vocês podem estar sendo um problema, quem sabe, para alguém que chega na sua casa. Então, se porte também de camiseta quando tem alguém em casa. E também, eu acredito que você que tem família, também é bom, né, que esteja se portando camiseta e camisa também dentro de casa. Até tudo bem, eu concordo com você, né? Não estamos aqui para discutir opiniões, né? Mas aí a gente tem um extremo. Até biblicamente, quando eu vejo alguns casos, homens, até na Bíblia,
falar que uma mulher estava sem a parte exterior de uma roupa. Então, e outra, é uma questão cultural também, às vezes. Você vê uma pessoa para ir em casa, em qualquer lugar sem camisa, não ninguém nota, né? Mas uma mulher é um escândalo, né? É uma questão aí também cultural. É questão cultural que nós muitas vezes esquecemos, no caso, porque assim, as mulheres elas tiveram por muitos e muitos anos a questão assim, de preconceito. Até nós estudamos hoje, né, a lição da escola sabatista, falando sobre a questão da terra ser, ou seja, o mundo ser um mundo machista. Né? Então, às vezes tudo pode para os homens, mas esquece às vezes que para a mulher também. Tem coisas também que às vezes o homem acha que não é normal, mas olhando para o lado feminino não é normal também. Então você tem esse cuidado. Ok, então vai da cultura, vai da esposa se ela se incomoda, e também a respeito da visita, do testemunho dos vizinhos, né? Eles se incomodam com isso também. Nosso tempo está acabando, a gente vai responder uma última pergunta, não vai dar para responder todas. Respondam rapidinho, essa é boa. Mulher pode usar a pintura da cor da pele como pó e base? Na realidade, a gente está vendo aqui a questão assim, do exagero, né? E tudo deve cuidar com o exagero. Muitas vezes nós queremos colocar aquela pintura que chama a atenção, no caso, a ponto da pessoa fica parecendo uma árvore de Natal, né? Aí aquela base, como chama aquele sombra, aquela sombra chamativa, aquele batom chamativo, tudo assim de jeito que realmente não demonstra nós como cristãos. Às vezes uma base assim, disfarçada, de repente até tampa um pouco aquelas manchinhas escuras que a pessoa tem na pele, né? Então, não para poder se aparentar melhor ou mais bonito, mas pelo menos para disfarçar algumas coisas que a pessoa busca na pele. Exatamente. Nós sabemos que, por fato de ser pecadores, existe consequência do pecado. E se às vezes é para corrigir alguma coisa assim, pode. Vamos falar, tem uma pequena queimadurinha aqui, será que eu posso usar um pó para cobrir essa queimadura? Eu tenho umas manchinhas, será que eu posso usar? Dá para pele, só para tampar. Esse assunto é muito complexo para a gente entrar aqui em tão pouco tempo. Né? Isso gera muita discussão, muita polêmica. Só vou falar uma coisa para encerrar. A Bíblia, quando fala da primeira mulher que se pintou, Jezabel, não fala se ela é forte, se ela é fraca a pintura, mas diz que ela se pintou e ela representou sempre o paganismo. Né? Então, não vamos entrar nesse verbo aqui, mas não fala se é forte ou se é fraca a pintura, né? Só que ela, para atrair Jeú, ela se pintou. Né? Então, aí é uma questão que a gente tem que ter mais tempo para. Então, a gente vai entrar numa discussão muito grande aqui, mas o correto, como eu disse, quando Deus criou as flores, foram naturais. Nós somos naturais. Ok, então, quem sabe essas próximas perguntas, esse tema fica para o próximo programa. Vocês querem deixar uma mensagem para os nossos jovens? Um apelo? Como cristãos, e a única regra, a única mensagem que eu sempre deixo, que a gente deve deixar, é que não existe outro manual a não ser estudar a Bíblia. Se estudarmos com o espírito de oração, na busca do Espírito Santo esteja nos guiando, a gente consegue aprender e vencer todos os obstáculos. A receita é: estude a Bíblia, busque outros livros como Mensagem para os Jovens, que é especial para os jovens, né? Mas a regra básica é a Bíblia, não é ler, é estudar. Faça no livro. Quem faz no livro aprende, cresce espiritualmente. Então, nós somos pecadores, temos nossos erros, então não estamos aqui dando regras, né? Nós apenas falamos respondemos algumas coisas que não servem como base quando eu falar, você agora tem que seguir o que a gente falou, né? Então, vá à Bíblia, procure a palavra de Deus, e essa é a regra. Só dando continuidade do que o Elisete falou, né? A Bíblia
Os livros de profecias também tem muitos conselhos, do qual Ellen White deixou, questão de modéstia cristã, aonde nós podemos então estar também apegando, para que a gente possa estar melhorando a nossa vida espiritual, melhorando nossa vestimenta, melhorando essa questão também, se for a questão de maquiagem, ter cuidado, tudo tem que ter seu equilíbrio. Então, como jovens, adolescentes, nós pessoas também assim já que estamos indo já para a terceira idade, todos nós temos que ter esse cuidado, porque senão nós podemos estar, como eu já falei, a gente pode estar não mostrando Jesus, para as pessoas, e se mostrando para nós mesmos. Eu quero convidar vocês a refletir sobre uma frase de Ellen White, e diz assim: quando vemos o amor à moda e a ostentação entre os que professam crer na verdade presente, perguntamos com tristeza: o povo de Deus não aprenderá da história do passado? Poucos entendem o próprio coração. Os tolos e fúteis amantes da moda podem afirmar que são seguidores de Cristo, mas seus vestuários e conversas demonstram que eles ocupam a mente e cativam as afeições. Sua vida revela a amizade deles com o mundo, e este os reclama com os céus. Você reflita nessas palavras, nós vamos orar e em seguida encerraremos com a mensagem musical. Oremos. Senhor Deus, estivemos reunidos aqui e aprendemos como nos comportar diante de Ti, como nos comportar diante das pessoas e também como dar testemunho, Senhor. Sabemos que há muito o que aprender e que nós temos muito ainda que buscar em Sua palavra, mas desde agora nós pedimos a Tua força para que o Senhor possa nos transformar a cada dia através da Sua palavra, do Seu amor e da Sua graça. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus.